Fala galera da Vida hoje, muito bem-vindo novamente ao curso Maratona Java e, como sempre, aquele muito obrigado para todos vocês que são membros do nosso canal. Nessa aula nós vamos falar sobre um dos tópicos que eu acredito ser um dos mais importantes em relação ao mundo da orientação a objetos, que é a coesão. Então, o que é coesão? A coesão é algo que está relacionado ao propósito das suas classes. Então, quando a gente fala que o nosso código é altamente coeso, nós estamos falando que as nossas classes elas não estão misturando o propósito delas de existirem. Vamos ver o que isso significa na prática. Vamos imaginar, por exemplo, que nós temos o seguinte caso. Eu quero que vocês agora criem para mim os atributos relacionados a professor. Então eu quero nome do professor, idade do professor e sexo do professor. Bom, vou mostrar para vocês o jeito errado. O que é o jeito errado? O jeito errado seria eu vir aqui, eu vou copiar esses três aqui, porque eu sou preguiçoso, e vou fazer o seguinte. Agora eu tenho aqui nome professor, idade professor, sexo professor. William, esse código está errado? Tecnicamente não, mas do propósito de manutenção de escalabilidade no futuro está completamente errado. Por quê? Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho aqui a nossa classe estudante. Nossa classe estudante ela tem um nome, idade e sexo, que como não tem absolutamente nada depois, eu assumo. Primeiramente já começa o problema. Eu estou assumindo que nome, idade e sexo é relacionado a estudante. E temos também nome, professor, idade professor, sexo professor. O problema começa quando você precisa fazer alterações relacionadas a estudante. Então, se eu pedir agora para você adicionar uma matrícula no estudante, você vai ter que vir aqui e adicionar no campo matrícula. Se eu pedir agora para você adicionar, por exemplo, o RG professor, você vai ter que vir aqui e adicionar o RG do professor. O problema é, você está em uma classe que é relacionada a estudante e você está fazendo duas coisas completamente diferentes. Uma é tratando de estudante e a outra é tratando de professor. Então, qualquer alteração que você fizer no professor, você vai ter que envolver o estudante no meio. E qualquer coisa que você fizer no estudante, você também vai ter que envolver o código relacionado ao professor. Então, isso é só um pequeno exemplo, mas na vida real o que acontece, você tem lá 300 classes, as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas, porque você já começa a mexer um pouquinho aqui, aí quebra e tudo para de funcionar. Então, quando a gente fala que o nosso código ele tem que estar altamente coeso, é o quão específico, o quão um propósito único as nossas classes elas estão servindo. Então, por exemplo, isso daqui tinha que ir para a própria classe de professor. Todos os domínios que nós temos, eles são relacionados a algo que existe no mundo real. Então, nós temos o estudante, que existe no mundo real, e nós mapeamos para o mundo computacional. Nós temos o professor do mundo real, que nós mapeamos para o mundo computacional. Então, nesse caso aqui, a nossa classe estudante já não está mais representando um mapeamento, uma abstração do mundo real, porque nós estamos misturando os conceitos de professor e estudante. São coisas diferentes no mundo real. Professor é um professor, um estudante é um estudante. Eles têm um relacionamento entre si, mas eles não são a mesma coisa. E quando você coloca eles dentro do mesmo objeto, você está falando que esses caras são a mesma coisa, porque eles vão dar origem a um objeto que é o objeto estudante. Tá? Então a gente vai falar lá na frente de composição, que aí sim você tem um relacionamento entre estudante e professor. Mas aqui o que a gente está falando é que nossa classe está baixamente coesa, né? Ela está fazendo duas coisas, que é tratar de estudante e professor, e que qualquer tipo de alteração em estudante e professor vai afetar o código todo. Então, isso aqui é uma péssima prática. Então, o certo é o que é professor ir para o caso aqui, uma classe professor. E agora a gente vem aqui, dá um Ctrl V e remove tudo que tem professor. Por quê? Porque eu sei que isso é relacionado ao professor. Nós temos aqui a classe professor e nós temos nome, idade e sexo. Eu não preciso adicionar um outro nome. E um outro exemplo, por exemplo, de baixa coesão é você, por exemplo, colocar o public static void main aqui. Você pode fazer isso? Pode. É um código que, se eu compilar e executar, ele vai funcionar. Mas isso está errado. Por quê? Porque o nosso código agora ele está fazendo duas coisas. A classe estudante, que era para representar o domínio um estudante no mundo real, tem o método public static void main. Significa que essa é uma classe que está representando o estudante e também a execução desse estudante. O que, por exemplo, se eu precisasse alterar alguma coisa relacionada ao estudante, eu teria que alterar em
alterar nessa classe aqui, por exemplo, só quero alterar o teste, quero imprimir mais alguma coisa. Eu tenho que vir aqui e alterar essa classe, posso acidentalmente mexer em código que não tem nada a ver com o que eu quero. Então, no nosso caso aqui, ao criarmos estudantes teste, estudante teste 2, nós estamos mantendo o código altamente coeso, um código com um propósito único, que é estudante ser estudante e o teste testar aquele estudante. Então, lembre-se desse termo coesão. E agora que nós temos o professor, vamos fazer a mesma coisa. Vamos criar uma classe professor teste e vamos imprimir todo o nosso professor. Então, por exemplo, a gente cria aqui professor teste 01 para manter o padrão. Nós criamos o método public stat void main, psvm, aperta tab, e vamos imprimir agora todos os dados do professor. Mas eu quero que vocês imprimam os dados do professor em uma única linha. Então, esse é o desafio que nós temos. Como é que a gente resolve isso? Primeiramente, nós precisamos criar um objeto. Agora, não é mais estudante, é o professor. Temos que fazer o mesmo processo de importar o professor lá do nosso pacote. O IntelliJ faz isso para a gente. Precisamos dar um nome para a variável de referência e criar um objeto. Legal. Aí vem a parte de professor.nome. Então, Coming, professor.idade, professor.sexo, ele é um char, vamos colocar M. E agora como é que a gente faria para imprimir esses caras em uma linha só? Bom, a gente pode fazer o seguinte, salt, nós podemos colocar aqui professor.nome. Lembre do sinal de concatenação? Nós podemos fazer a mesma coisa aqui, ó. Então, sinal de concatenação, vou concatenar com um espaçozinho, mais agora professor.idade e em seguida mais um espacinho aqui, professor.sexo. Então, coloquei tudo em uma linha só. Se eu apertar Ctrl Alt L, ele vai dar uma formatadinha no nosso código. Alt 1 para esconder a nossa barra da esquerda aqui. Ó. Alt 1, Alt 1. Ctrl Shift F10. E nós temos agora nossos dados. Então, você pode até colocar um pouquinho mais bonitinho. Então, varia muito do que você está querendo. Tá? Então, você pode até colocar aqui no comecinho também. Nome. Aí mais. O importante é sempre você concatenar as strings com um sinal de mais e uma outra string. Se você tirar tudo isso aqui, eu vou primeiro executar para mostrar para vocês como funciona. Nome, mastricame, idade 140, sexo M. Se você quiser tirar tudo, vai funcionar, mas o problema é que vai ficar tudo junto. Shift F10, tá vendo? Tem um espaço aqui, porque nós temos um nome aqui, mastricame. Bom, então é isso que eu queria falar para vocês nessa aula. Eu quero que vocês lembrem do conceito altamente coeso é algo bom. Alta coesão é algo bom, é relacionado ao quão específica, ao propósito que aquela classe está servindo. E quanto menos propósitos, melhor. Então, de preferência, um propósito por classe. Bom, então era isso que eu tinha para falar para vocês nessa aula, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.